para vocês uma resenha sobre uma das maiores peças de que a literatura e o teatro já tiveram notícia. Édipo Rei, do grande dramaturgo e escritor grego Sófocles. Acompanhando as agruras lancinantes a que Édipo, o rei de Tebas, é submetido, nós vemos ali uma dimensão de tensão entre deliberação própria e destino. Uma das tensões mais cruéis da história da ficcionalidade, com que eu já tive em contato nesses meus 39 anos, essa peça barra texto formidável do grande escritor e dramaturgo grego Sófocles. A princípio, o que nós temos na caracterização de Édipo Rei é uma dimensão de que toda a cidade de Tebas está empolvorosa, sofrendo sobremaneira. Vão até os seus altares religiosos pedir que a fome, a doença e a iniquidade parem de assolar a população de Tebas. Então, a população vai até o Palácio Real, em frente ao Palácio Real, para pedir ajuda para Édipo. Eu quero dizer a vocês, gente, que Édipo, a despeito de todos os horrores por que passou e que perpetrou, e nós vamos falar muito sobre isso aqui, me parece uma personagem sumamente digna. Vocês vão ver que ao fim e ao cabo, Édipo não aceita ter transgredido a lei maior. E, Flávio, que lei maior é essa? Vamos falar sobre isso. E não foi à toa que séculos e séculos depois de Sófocles e de Édipo, o psicanalista austríaco Sigmund Freud forjaria, tendo em mente a peça de Sófocles, a dimensão do complexo de Édipo, a disputa encarniçada entre filho e pai pelo amor da mãe. Nós falaremos sobre isso, sobre essa dimensão altamente transgressora do incesto. Porque Édipo, quando se dá conta do que fez, mesmo que não tivesse sabido disso, mesmo que não tivesse ciência, ou seja, um elemento que poderia eximi-lo de culpa é o fato dele não ter tido intenção e não ter tido ciência de ter copulado com a mãe nesse horror do incesto e assassinado o próprio pai. Ele não sabia disso. Ele se achava filho de outro casal, da cidade ali de Corinto, filho de Políbio. E vocês vão entender aqui esse transcurso. E a peça Édipo Rei nos dá muito sobre o que pensar a respeito dessa dimensão entre destino individual, vejam, destino individual. O destino que os gregos racionalizam a partir do Oriente, da dimensão de karma, dimensão férrea de que algo vai acontecer a despeito do que queiramos e façamos, é uma dimensão pétrea e férrea em Édipo Rei. Ainda assim, Édipo tenta se autodeterminar, mas não consegue fugir dos grilhões da trama, do destino, dessa força impessoal. Falaremos sobre isso. Mas quero dizer que Édipo se pune, e eu diria a vocês que essa autoflagelação e autopunição de Édipo é algo que tragicamente me parece anacrônico. Porque esse grau de moralidade, essa dimensão de introjeção da pena, de que ele não podia mais ser visto pelos seus compatriotas e privar da possibilidade de com eles estar e de estar em sua cidade, por ter transgredido a lei basilar, não sei se faria muitos poderosos do mundo contemporâneo perderem o sonho, que dirá então perderem os olhos, como faz Édipo, como eu vou falar para vocês, tá bom? Mas logo no início, nós temos um rei que vai ao encontro da sua população, tentando encontrar maneiras de aplacar essa dor. E logo Édipo vai falar com o irmão de sua esposa, né? A esposa do Édipo é a rainha Jocasta, e o irmão dela é o Creonte. O Creonte traz então esse que é, digamos, um adivinho, aquilo que o espiritismo chamaria de médium, ou outras tradições chamariam de vidente e assim por diante, né? Clarividente, paranormal, como queiram. Ele traz o Tiresias. E o Édipo
queria saber como é que eu vou aplacar esse grande problema. E diziam, antes de o Tiresias chegar, que aquilo que estava assolando Tebas era decorrente da morte do antigo rei, Laio, que fora assassinado, e a princípio se pensara que Laio fora assassinado por estrangeiros numa diligência fora da cidade. Então, Édipo determina que era preciso encontrar o responsável pelo assassinato de Laio, para que então os tormentos de Tebas cessassem. Vejam, existe aqui uma mescla entre deliberação mundana, por meio de ações que têm meios com vista a fins, ações racionais, ou seja, eu encontro um assassino e o puno, mas existe também, nesse momento, 5 séculos ali antes de Cristo, existe um momento que o sociólogo alemão Max Weber chamaria de encantado. Weber, na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, discorreu sobre a noção de desencantamento progressivo do mundo a partir do Renascimento no Ocidente. Eu já fiz uma resenha sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo e você consegue encontrar essa resenha que eu já fiz na playlist Resenhas de Livros com Vassoler. Mas basicamente, o desencantamento do mundo é o encampamento da realidade por métodos técnicos científicos, encampamento que vai expulsando elfos, fadas, bruxas, duendes e espíritos da vivência mundana, para dar explicações de causa e efeito imanentes à realidade mesma da sociedade e da natureza. Vocês estão percebendo? Mas há um encantamento porque o domínio dos deuses, o domínio do transcendente ainda pairava sobre Tebas e nela intervinha. É preciso dizer que os gregos ainda pareciam ler a cartografia da existência mundana e imanente a partir do desenho cintilante das estrelas. Tá claro isso, gente? Pra gente é importante ter essa dimensão. Por quê? Porque a figura do coro é fundamental para a peça Édipo Rei. Eu estou falando de Édipo Rei sem me remeter até este preciso momento, isso se inverte agora, isso se transforma agora, as dimensões ali de que Édipo Rei era uma peça e não propriamente um texto para ser lido. Imaginem vocês aqueles anfiteatros com arquibancadas que vão subindo e o palco ali no centro, no piso inferior, com um coro circundando o palco. E esse coro, composto ali por suas cantorias e por seus presságios, atores correlatos à peça, fazia a vez da encarnação dos deuses naquele mundo mesmo que era parte imanente e parte transcendente. O coro ia enfatizando o que um adivinho como Tiresias já havia dito para sua própria desgraça, como vocês vão ver daqui a pouquinho na minha fala. O coro vai referendar que por mais que Édipo tente fugir ao cetro de ferro do destino, aos dados de ferro que o destino lança, transformando acaso em sentença, ele acabará aguilhoado pela causalidade, pelo karma, pelo destino. De tal maneira que quando nós lemos a peça ou a peça assistimos pela segunda vez, a gente tem uma dimensão de que, menos do que envolver um sentido de trama que tem começo, meio e fim, Édipo Rei configura como que uma circularidade. Uma trama que tem as suas cartas abertas sobre a mesa desde o princípio. Porque o destino de Édipo é menos uma deliberação subjetiva, heróica, de autodeterminação do eu em face do mundo, e mais uma dimensão que também é encontrada nos evangelhos cristãos. Por quê? Porque a paixão de Cristo, ou seja, a dimensão de que Cristo, na interpretação tradicional do judaico-cristianismo, esteve entre nós para expiar os pecados da humanidade
E desde o momento em que encampou sua vida pública aos 30 anos, até a sua crucificação aos 33, tinha uma trajetória que era, ao invés de linear, aberta, uma trajetória circular e fechada. Porque estava determinada a trajetória da paixão de Cristo, ou seja, do seu patos, da sua ida ao patíbulo para a crucificação. Esse caráter também se dá numa circularidade de trajetória para Édipo Rei. Muito bem, eu deixei aqui a narrativa, sempre olhando meu reloginho, eu deixei a narrativa falando para vocês que Édipo pedir a Creonte, seu cunhado, irmão da rainha Jocasta, casada, claro, com Édipo, que trouxesse Tirésias, para que então ajudasse o rei e a população de Tebas a desvendar a identidade do assassino do antigo rei de Tebas, Laio. Para a radical surpresa e agonia do rei Édipo, Tirésias vai dizer que não quer responder as perguntas que caem sobre sua cabeça como cascata, porque Édipo é o assassino de seu pai. Édipo não quer acreditar. E no primeiro momento, toma Tirésias como alguém mancomunado a Creonte, que o teria subornado para falar esse sortilégio agourento e mentiroso, segundo Édipo, porque Creonte tinha interesse no trono. E era, na verdade, tudo aquilo não passava de parte de uma intriga palaciana. Faz sentido? Se vocês fossem Édipo, vocês poderiam pensar dessa maneira, dadas ali as instâncias tão instáveis do poder? Sim. E Édipo não associa, a princípio, um acontecimento trágico do seu passado a esse presságio e prenúncio de Tirésias. Tirésias é expulso, Creonte é exilado, e Édipo se mantém firme. Mas os diálogos entre Édipo e Jocasta vão aprofundando dimensões. Por quê? Porque Édipo não é tebano. Édipo, aliás, a princípio ele diz não ser tebano. Para Édipo, ele é de Corinto. Édipo é corintiano? Gente, o nome do Coringão do Corinthians vem dos coríntios, que são os habitantes de Corinto, na Grécia, onde Paulo de Tarso esteve para pregar o cristianismo. Muito bem. Em Corinto, Édipo se vê como filho de Políbio. Mas é importante dizer que numa determinada festa em Corinto, alguém zomba de Édipo como sendo um bastardo. E como a gente sabe na história antiquíssima desses acordos de nobreza, um filho fora do casamento era como que um proscrito na linhagem da sucessão real. Então era um anátema, uma maldição muito grande que alguém fosse tido como um bastardo. Édipo reage. Édipo fica exasperado e depois vai perguntar ao pai e à mãe, respectivamente rei e rainha de Corinto, se aquela história era verdadeira. Eles rechaçam essa história com sofreguidão. Mas a verdade é que Édipo fica sabendo de um presságio que vai ser, como eu já disse aqui, replicado por Tirésias, de que poderia vir a matar o pai e a mãe. Poderia vir a matar o pai e se apoderar, digamos, se casar com a mãe. Para evitar essa tragédia, tomando Políbio e sua esposa como seus legítimos progenitores, Édipo foge de Corinto. E é aí que num local do caminho, topando com uma diligência, ele caminhando por uma estrada, Édipo é escorraçado, Édipo é chicoteado, reage. Mata ali os membros da diligência e mata aquele que estava dentro da carruagem. Muito bem. Édipo então chega a Tebas e acaba se tornando o rei de Tebas ao desposar, ao se casar com Jocasta. E a conversa com Jocasta vai ficando cada vez mais tensa. Por quê?
Porque uma vez Tiresias desvelando a voz do cosmos e amplificado pelo coro, Jocasta, a esposa de Édipo, confessa que Laio, o antigo rei de Tebas, sabendo também que um filho seu poderia vir a matá-lo e a desposar sua esposa e a se casar com sua esposa, que Laio amarra os pés do filho e o entrega para a morte. Jocasta tendo sido a mediadora desse horror. Um servo do rei, que deveria entregá-lo para a morte, não o faz. E aqui eu quero dar para vocês uma dimensão etimológica do nome Édipo, que significa, a partir do grego, pés inchados. E os pés de Édipo, amarrados ali para que a criança não pudesse escapar, estavam prestes a acometê-lo, prestes a levá-lo à morte. O servo se comiserou. E foi então que ele entregou Édipo, filho de... Agora eu estou já falando para vocês. O filho do rei de Tebas, o filho de Laio, aos poderosos de Corinto, que por ele se comiseraram. Jocasta é mãe de Édipo. Édipo desposou sua mãe. Édipo incorreu em incesto, não sem antes ter aniquilado o próprio pai sem o saber. Nenhuma das transgressões de Édipo foi consciência. Édipo transgrediu a lei que muitos autores, nomeadamente o grande antropólogo francês Lévi-Strauss, na sua obra estruturalista, chamou como tabu fundante da civilização: o incesto. Édipo incorreu no horror do incesto e ainda foi um parricida, mesmo que tenha feito tais ações sem ter qualquer ciência. Quando essa dimensão vem à tona, quando desponta um raio em céu azul na vida de Édipo, quando ele descobre quão desgraçado ele estava e ele se fizera, Édipo fica completamente desesperado. Édipo percebe que fora injusto com Creonte, o exilara, mas ele estava inocente da trama de conspiração. Agora, o desespero de Édipo vai ao paroxismo quando descobre que Jocasta, sua mãe, que intermediara sua quase morte, e que por sua vez concebera filhos do próprio filho, de modo que Édipo era pai e irmão dos próprios filhos, Jocasta se enforca, desesperada. E Édipo, numa das cenas mais agônicas e lancinantes da história, tanto do teatro quanto da literatura, Édipo pega os adornos dourados da sua veste, aquelas presilhas que sustentavam suas vestes, e arranca as órbitas dos próprios olhos. Édipo se cega. E vejam, a dor de Édipo não é apenas e tão somente uma dor de quem vê, é uma dor de quem sente. Mas como os olhos são a ponte para com o mundo que Édipo, mesmo sem ciência, sentia ter profanado, Édipo não admite que não possa, que possa continuar a enxergar. Como Tiresias, vejam, e isso é muito sintomático na história, como Tiresias, que era um vidente cego, Édipo se cega. Édipo não consegue admitir a reconciliação do seu principal sentido, do nosso principal sentido, que é a visão, com o mundo que ele profanou. Édipo fica cego por culpa, por dor. Essa castração que Édipo impôs a si próprio depois de não ter se castrado, tanto no parricídio quanto no incesto, é arquetípica em relação à culpa. É como se primeiro houvesse Édipo, para depois haver o nascimento da culpa, ao menos no Ocidente. Tamanha potência dessa peça formidável de Sófocles, que, eu repito, e arremato essa resenha com essa resenha sobre Édipo, rei de Sófocles, com essa colocação.
nos faz pensar sobre se nós somos agentes de nossas próprias deliberações, ou se, mesmo que não consigamos ouvir o coro de nosso destino, não passamos de marionetes das forças impessoais do destino, que são cegas para nós, mas que como que comandam nossas ações. E eu volto a dizer, eu me questiono se governantes da contemporaneidade, que não sentem patos conjunto, compaixão pela morte de ontem em meio à pandemia, em vários e vários países, que não se preocupam senão com interesses de corporações, megacorporações privadas que financiaram suas respectivas campanhas, em mitigar doenças, fome, em distribuir riquezas que são produzidas socialmente, se muitos governantes de hoje, se algum governante seguiria o exemplo da culpa edipiana, da honradez edipiana. Essa é uma pergunta feita pelo romancista tcheco, brilhante escritor, o Milan Kundera, no seu livro A Insustentável Leveza do Ser. Parece que o padrão de moralidade greco-edipiano foi completamente turvado e subvertido na nossa época de grande potência tecnológica e científica, mas pouca pujança de honra e moralidade. Essa foi então, pessoal, a resenha sobre uma das maiores peças / textos literários com os quais eu tive contato nesses meus 39 anos. Édipo Rei, do grande escritor / dramaturgo grego Sófocles. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se é a primeira vez que você está chegando aqui ao canal, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla retangular chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de livros, das minhas resenhas de filmes, das aulas ao vivo com Vassoler e das leituras de Vassoler, considere a possibilidade de, ao clicar sobre essa tecla Seja Membro, se tornar, segundo aí sua situação financeira, um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e contribuir para a continuidade deste projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, gente. Eu deixo sempre o convite para que vocês assistam às resenhas sobre livros que eu faço aqui no meu canal. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no nosso Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!